Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Bom tê-los aqui, viu? Fico muito feliz. A gente está na nossa segunda aula de Roma, beleza? Te passei todos os detalhes burocráticos, eu acredito, né? Acho que falei muito como funciona o sistema na aula passada, trocamos muito essa ideia. Cara, agora a aula de hoje é treta real, tá? Eu realmente não estou preocupado com o tempo, eu realmente não sei até onde que ela vai. E eu vou te passar tudo nos mínimos detalhes. Essa é uma aula difícil. Recomendo, inclusive, você tem essa opção porque é por vídeo, né? Que se tiver alguma hora, separa, organize suas ideias, anota. Tem coisa que eu vou falar que não tá... Cara, se eu fosse colocar no slide tudo que eu falo, ia dar 700 mil slides. Então tem coisa que não vai estar, eu falo pra você anotar, eu vou fazer resumo, vou fazer esquema. Essa aula tá muito cheia de coisa. Tá? Então, assim, eu sei que é difícil mesmo e vai ser uma aula que vai representar um desafio para você, só que eu tenho uma boa notícia. Se você prestar muita atenção nessa aula, se você digerir ela mesmo e anotar as coisas e entender, você vai ter um conhecimento de Roma, cara, impossível de outra forma, sabe? Cara, aqui em vídeo eu consigo te passar tanto detalhe, mas tanto detalhe, juro que eu fiquei até pensando se eu conseguiria fazer isso em sala de aula. De tanta coisa que eu vou te passar de informação. Então, assim, a má notícia é que realmente é complicado, e realmente eu vou te passar muita coisa, e realmente é pesado. Mas, na boa, se você tem como objetivo acertar questões de vestibular, cara, eu vou te dar um subsídio impressionante na aula de hoje. A aula de hoje é só República, tá? É só República Romana. A gente continua, até coloquei aqui como continuação, tá? Porque eu tinha parado, aí então eu tinha feito um desse daqui, uma flechinha, que seria na minha lousa uma flechinha em vermelho, né? Aqui o vermelho fica bem ruim. Aí eu coloquei, já havia colocado na aula passada, né? Então, se você já tem aí no seu caderno, você tá continuando, você nem precisa colocar isso daqui, tá? Isso daqui é só para avisar que eu continuo de onde eu parei na aula passada. E eu tinha colocado organização política, era isso? Então eu vou pro próximo subtítulo, a próxima bolinha azul, que são as conquistas da plebe. A aula de hoje é República. E a gente anda, porque eu tenho muito chão pra andar e muita coisa pra te contar. Gente, vamos lá então. Seguinte, terminei a aula passada te contando como funcionava a organização política de Roma. Lembra? Faça um resumo rapidinho. Eu te contei da organização política da República. Eu te contei que na República o Senado manda em tudo que é possível mandar, porque a elite senatorial, né, eu chamei de nobreza senatorial, ascendeu mesmo ao poder, não tem mais rei pra encher o saco. E esses caras mandam em tudo através de um cargo vitalício. Só que eles jogam o xadrez, não são as peças, entendeu? Quem são as peças que de fato fazem a administração em Roma? Os magistrados. Magistrados são cargos públicos, ok? Com mandato, o Senado não tem mandato, é vitalício, o magistrado tem mandato, e eles mandam em tudo. Eu te contei que existem muitos magistrados, mas com certeza o magistrado mais importante de todos é o consulado, o cônsul, né, que é o poder executivo de Roma, é o cara que manda de fato, né, o presidente, digamos assim. Bom, essas figuras são muito, muito importantes e lembra dessa organização para a gente continuar na aula de hoje. Bom, começo te falando de uma classe social muito importante, você deve ter visto aqui, e eu começo te contando de uma ideia muito significativa na aula de hoje. Pessoal, no início da República, a plebe não demorou muito, tá? No início da República, ela percebeu o quão ferrada ela tava. Ela percebeu que a situação dela, mano, ela falou, ó, já era. Por que ela percebeu que a situação estava muito ruim? Porque antes, lembra disso aula passada, muitas vezes quando o rei de Roma era um rei golpista, anti-aristocrático, ele dava direitos para a plebe. Ele tentava negociar com a plebe para ter o apoio dessa população. Agora que a aristocracia está no poder de fato, que não tem ninguém acima do Senado, já era para a plebe. Entendeu o que eu falei? É aí que a plebe começa a perceber, vou usar um termo extremamente da historiografia marxista, porque é a historiografia marxista que mais estuda isso, tudo bem? A plebe começou a perceber e a criar um negócio que nós chamamos de consciência de classe. Ela começou a perceber o tanto que ela é oprimida, e ela percebeu que não existe classe opressora, patrícia, se não existir a plebe, que é a classe oprimida. É aí, através desse processo de consciência de classe, que ela começa o seu processo de revolta. Portanto, a história do início da República é uma história de movimento social da classe plebeia. Beleza? O que ela quer? Ela quer cidadania.
Portanto, essa plebe que busca direitos políticos e sociais é uma plebe que busca obter cidadania dentro de Roma. Tudo bem? Vou te dar um spoiler aqui, tá? Só para começar a te explicar minha aula. A plebe vai conseguir essa cidadania? Vai. Portanto, daqui a pouco eu já te conto, cara, que nos 2 primeiros séculos da história republicana, a plebe conseguiu sim cidadania. Tudo bem? Mas aí vem sua segunda pergunta. Gui, significa que a situação da plebe melhorou? Não. Piorou. Você vai falar, uai, como é que piora a situação se ela conseguiu cidadania? Gente, porque ela vai conseguir cidadania, mas outras coisas acontecerão que vão piorar muito a situação da plebe. Então, tipo, não adianta. Entende o que eu tô te falando? Faz sentido? Por quê? Porque ela consegue a cidadania, mas o resto é muito difícil. Outras situações vão piorar a sua condição. Ela vai ficar ultra miserável. Então a gente vai ter uma plebe que tem cidadania, mas passa fome. Tudo bem? Gente, eu entro numa parte bem decoreba agora, desculpa, tá? Que eu vou te contar quais são as vantagens e os ganhos dessa plebe para alcançar a cidadania. Lembra disso, é um movimento social. Direito não é dado, direito é conquistado. Tudo que eu te conto é em cima de um regaço que a plebe fez em Roma. A primeira revolta foi a revolta do Monte Sagrado. Cara, essa é muito legal. Ó que massa, vou te contar a história dela. A plebe vai embora. Gente, lembrando que no comecinho da República, Roma ainda era uma cidade pequena, lembra que eu te contei no outro vídeo? Então, tipo, não era um negócio gigante. Então, cara, todos os plebeus, eles pegam e vão embora. Eles vão para outro monte, que seria o Monte Sagrado. E fala assim, não, eu não volto. Gente, perceba, não existe classe opressora se não tem classe oprimida. Se toda a classe oprimida vai embora, acabou a classe opressora. Gente, os patrícios negociam com a plebe e a plebe faz uma exigência. Nós exigimos um magistrado. Lembra desse conceito? Lembra dos cargos públicos? Portanto, a revolta do Monte Sagrado deu a primeira grande conquista da plebe. Um magistrado para ela, chamado o tribuno ou tribunato da plebe. Olha que louco. A partir de agora, existe um cargo político dentro de Roma que é escolhido pela própria plebe, viu? Não é o Senado que escolhe, é a plebe. Numa assembleia, chamada Assembleia da Plebe, e eles escolhem um tribuno. O tribuno é, na história da República Romana, a figura mais importante que luta por direito dessa classe pobre. Entende? É como se tivesse um cargo político para uma pessoa, tipo, um cargo de qualquer lado, mas para uma pessoa que vai lutar e vai representar essa plebe. É uma figura grande que representa a plebe. Legal, né? Gente, os tribunos são eles que vão conseguir tudo que eu vou te contar a partir de agora, tá? Que, é muito tribuno assassinado, muito tribuno que entrou em guerra, muito tribuno sequestrado, que arruma treta, porque essas são pessoas que vão estar na linha de frente, lutando para defender essa plebe. Faz sentido? Gente, ó, continua aqui embaixo, tá? Eu vou pro outro slide porque não cabe mais, mas é continuação aqui embaixo. A primeira grande conquista no sentido legislativo se deu com a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas é o primeiro conjunto, o primeiro código de leis escritas do mundo romano. Ou o primeiro código de leis escritas da história da humanidade, Hammurabi. Qual que foi o primeiro da história de Atenas? Drácon, lembra disso? E o primeiro código de leis escritas da história de Roma, a Lei das 12 Tábuas. Gente, a Lei das 12 Tábuas foi a primeira lei escrita em Roma e foi escrita em 12 tábuas de madeira e colocada no fórum. Por isso a galera chama de Lei das 12 Tábuas. Elas foram perdidas, tá? Hoje a gente não tem acesso mais a elas, a gente não sabe mais sobre elas, mas deixaram registros escritos sobre o que eram, por isso que a gente tem acesso ao conteúdo, não às tábuas de fato. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vou te contar essa história. Galera, a Lei das 12 Tábuas é a origem do direito romano. E o direito romano é a origem do direito no mundo ocidental. Então, esse documento, ele é a origem de tudo do Ocidente, praticamente, no sentido jurídico. É o primeiro documento de direito romano da história e, portanto, é o nascimento do direito. Depois eu vou te dar uma aula de cultura greco-romana e eu vou te contar que o nosso direito é romano. Então, a origem está aqui. Parece bem um código civil, tá? Tem questões de propriedade, de inadimplência, de compra, de venda, de classe social, de pena. É bem um código civil, assim, privado, sabe? Bem cotidiano e um documento muito importante. A próxima lei que vem pra gente é a Lei Canuleia. Galera, a Lei Canuleia é uma lei que legaliza o casamento entre patrícios e plebeus. Se
Seguinte. Primeiro ponto. Ela é uma lei com muitas restrições, né? Não é qualquer patrício, qualquer plebeu. Tudo bem? Ela falava muito sobre patrícios em decadência e mulheres plebeias em famílias em ascensão. Eu vou te contar que teve muita família de plebeus, muita família plebeia que ficou rica, que enriqueceu fazendo comércio e tal. Então tinha muito como intuito uma garantia de poder aquisitivo dos patrícios. Não é tão interessante assim. Mas futuramente a Lei Canuleia vai dar muitas vantagens. Vai criar uma classe social lá no meio. E vou te contar, lá no final da história romana, no Império, a gente nem sabia direito quem que era patrício e quem que era plebeu. Existiam os plebeus muito pobres e os patrícios muito ricos. Mas tinha uma camada no meio disso muito gigantesca. Muito gigantesca mesmo. Tudo bem? A Lei Canuleia. E por fim, as leis licínias. As leis licínias é um pacotão de lei. Tudo bem? E recebe, geralmente a lei recebe o nome do cara que assinou, geralmente um tribuno, tá? E as leis licínias é um pacotão de lei que tinha basicamente duas mais importantes funções. Primeiro, ela possibilitava que um plebeu fosse cônsul, lembra do cargo de cônsul? Nunca primeiro cônsul, tá? Segundo cônsul, mas assim, já é uma super uau, né? E o mais legal, ela aboliu muitas dívidas. Galera, abolindo dívidas, ela libertou muita plebe que estava em condição de escravidão por dívida. Lembra disso? Então, muitos plebeus que estavam em situação de escravidão por dívida foram libertados, foram libertos. E agora a plebe poderia escolher o cargo de cônsul, não primeiro cônsul, para ser um plebeu. Isso é muito legal. Demora para ter um cônsul plebeu, mas vai chegar a ter. Beleza? Então, já é uma vantagem. Galera, existem alguns materiais e tal, seu material inclusive, que fala de duas outras leis, que é a Ogúnia, que fala sobre cargos religiosos, e a Hortência, que fala sobre o plebiscito. Gente, eu dei uma levantada alta nisso. Faz mais de 2 décadas, faz mais de 20 anos que a Ogúnia e a Hortência não caem. Tá? Então, assim, não encana com elas. Ai, eu quero saber, eu sou louco. Beleza, lê a apostila, tá lá, mano, mó legal. E que massa que você vai ter, porque você vai ter um aprofundamento. Pô, não vou negar que você tenha conhecimento. Legal. Mas não encana. Eu quero que você saiba dessas. Tá? E claro, da questão do Monte Sagrado, né, do magistrado que estava no slide passado. Essas são as importantes. Tudo bem? É isso que cai, é nisso que você foca. As outras duas, já era. Caí em vestibular dos anos 80, dos anos 90, já foi. Beleza? Bom, continuando, aqui que tá minha aula, aqui que tá o doido. Ó, já foi um tanto de aula já e eu tenho muita aula pra te dar. Não tô com pressa, porque eu vou te passar detalhe, não tô nem aí. Galera, a marca, olha pra mim agora. A marca mais importante da República Romana, sem sombra de dúvidas, é o gigantesco expansionismo militar pelo qual ela passa. Gente, quando eu falo militar, porque foi feito pelo exército, mas é um expansionismo territorial, é um movimento imperialista de dominar outras regiões. Olha aqui. A República Romana começa com Roma sendo uma pequena cidade, e a República Romana termina com Roma sendo um gigantesco império. Portanto, o crescimento aconteceu na República. Gente, o império já é grande. Em linhas gerais, o império mais perde território do que ganha território. Ele começa, cresce um pouquinho, mas depois já perde. Então, o brabo, o louco de conquista territorial acontece durante a República. Você toma muito cuidado com isso. Tudo bem? O doido mesmo, o louco mesmo de Roma, de bater nos outros, de fazer guerra e de fazer um regaço, é aqui. Ok? Gente, segundo ponto. Tomar até uma água aqui pra falar. Existem muitos estudos e muitas perguntas sobre como é que Roma conseguiu virar um bagulho daquele tamanho. Não era o exército mais forte, não tinha as melhores estratégias, não era o povo mais bravo, não tinha a política mais organizada, tá? Então, existem perguntas. Cuidado com isso, já vi muita gente, vou te contar qual era o segredo do exército. É porque o exército romano não tem. Existem discussões historiográficas sobre isso. Cuidado, viu? É meio pega bobo, né? Meio sensacionalista. Porque o exército romano... Não. Cara, o que tinha de muito bom? Uma questão burocrática muito bem feita, era um exército descentralizado. Cada general cuidava das suas legiões, isso dava uma mobilidade impressionante. Tinha uma burocracia muito bem feita, sabe? Uma questão administrativa muito boa. E era um exército muito bem treinado.
Mas o exército passa por muitas mudanças, muita situação de alteração. Então, não existe segredo para eu te contar. Existem estudos, tudo bem? Tem uma historiadora que eu gosto muito, Mary Beard, é professora de Roma antiga em Cambridge, e ela trabalha muito sobre as possibilidades. E é muito sensacionalista e muito boba essa história de que o exército romano ele tinha um segredo. Não tinha segredo. Existem estudos, a gente tenta descobrir o que aconteceu. Mas não existe uma certeza, tudo bem? Cuidado com isso. Então, eu te falo de um exército impressionante, de uma capacidade impressionante e da formação de um império, daqui a pouco eu chego lá, dos mais impressionantes que já existiu na história. Só que a gente ainda não é capaz de entender como é que foi tão grande desse jeito. Beleza? Eu te conto quem a gente sabe. Bom, seguinte, Roma começa fazendo guerra na própria Península Itálica, que é onde ela estava. Lembra que eu te falei era uma cidadezinha? Portanto, o primeiro momento da história do expansionismo romano foi conquistar a Península Itálica, óbvio. Gente, essas guerras são chamadas de guerras latinas. É quando Roma declara guerra aos povos vizinhos, sabinos, etruscos, lembra dos povos do norte e tal, os umbros que ficavam um pouco mais ao sul e começa a fazer guerra. Tudo bem? Mas isso não é o mais louco. Agora eu entro nos pontos mais importantes da minha aula inteira. E eu já te falei o tanto que essa aula é importante. Cara, o que a aula passada tem de introdutória, tem de sussa, essa aula é 100% importante. Gente, no momento que Roma conquista toda a Península Itálica, a República Romana passa a ser grande no mundo, passa a ser visto como uma potência, tudo bem? Não é a maior. Cara, tinha Cartago no norte da África, que é o que eu vou te contar agora. Tinha Macedônia, lembra da Macedônia? Tava bem caidinha, mas tava lá. Tinha o grandioso Império Seleucida no Oriente Médio. Então, tinha muitos impérios naquele período. Agora que eu vou te contar a mudança de status do rolê inteiro. Bom, pessoal, quem dominava, quem mandava tudo no Mar Mediterrâneo, que era o grande objetivo de Roma, né? Roma é uma península enfiada no Mar Mediterrâneo. Quem mandava em tudo era uma pequena cidade-estado que se tornou um negócio gigante, chamado Cartago. Galera, Cartago é uma cidade-estado dos fenícios. Lembra dos fenícios? Os fenícios são o quê? Eles são navegadores. Lembra da talassocracia? Portanto, Cartago é uma cidade-estado que tem origem dos fenícios. Os romanos chamavam eles de Punix. Por que Punix? Porque eles vinham dos fenícios, é o nome que os romanos davam, né? Que tinha associação no latim a fenício. Portanto, Roma vai fazer uma guerra contra Cartago. E essa guerra contra Cartago é chamada de guerras púnicas. Púnicas diz respeito ao nome de Cartago. Vamos lá. Então, as guerras púnicas é uma guerra de Roma contra Cartago. Tudo bem? Cartago, como eu havia te falado, é uma cidade-estado fenícia. Tudo bem? República Romana contra Cartago. Ok. Continuo. Olha pra mim agora. Agora é o louco. Sério, ó. Já dei tempo pra você copiar, você pode travar, ó. Pausa o vídeo, ó. Volta. Olha pra mim. Agora eu vou te dar a explicação. Eu vou começar lembrando com um negócio com você. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou dar 2 segundos pra você pensar aí na sua casa. Se você não responder, eu vou ficar bravo. Qual era o povo que ocupava, nesse momento, o sul da Península Itálica? Gregos, era a Magna Grécia. Lembra? Desde a segunda diáspora, o sul da Península Itálica é ocupada por gregos. Se você não lembrou, eu tô bravo com você nesse momento, porque eu enchi o seu saco pra você lembrar. Bom, romanos e gregos tinham boas relações, tá? Os romanos nunca dominaram, nada, eles eram parça. Tinham relações comerciais. Na verdade, tipo, Roma até meio que tinha uma espécie de domínio, mas não era nada no sentido militar, de briga, de guerra. Tipo, eles davam bem. Olha pra mim. Os gregos ficavam na região da Sicília, lembra? Sul da Península Itálica. E os romanos um pouco mais ao norte. E eles davam bem. Olha pra mim, Roma começou a ter como sonho destruir Cartago. E, nossa, o sonho de Roma era destruir Cartago. Por quê? Porque Roma queria dominar tudo que Cartago dominava. Foi aí que os cartaginenses começaram a atacar os gregos. Era tudo que Roma precisava, entendeu? Roma declara apoio aos gregos que estavam no sul e declara guerra a Cartago. Pergunta, Roma declarou guerra a Cartago porque Roma tem um bom coração e quer ajudar os gregos? Gente, isso tudo foi um pretexto. Roma já estava louco de vontade para acabar com Cartago.
Beleza? Começam as guerras púnicas, dá uma olhada no tempo de guerra. São 3 guerras, cada uma mais ou menos de 20 anos. A última é pequenininha, mas as 2 primeiras têm mais ou menos 20 anos. E um grande espaço entre elas, totalizando quase 120 anos, né? Não sei fazer conta, mas deve ser tipo isso daí. Cara, é um período gigante. Tudo bem? São 3 guerras e é basicamente uma disputa pelo domínio do mar Mediterrâneo. Gente, uma disputa pelo domínio comercial, militar, ou seja, quem é que manda naquele mar. Beleza? Gente, só pra eu te falar, dando spoiler, o mundo foda romano, tipo, o Império Romano, ele é em torno do mar Mediterrâneo. Então, tipo, Cartago tem que ser destruída para que Roma possa ascender como a verdadeira potência, né? Eu tenho que matar a potência atual para ser a futura potência. São 3 guerras. Olha para mim agora. O que eu vou fazer? Gente, eu vou sair desse slide, ó, organização de aula, burocracia para o seu caderno ficar bonito. E eu vou colocar no próximo slide um resumo das 3 guerras. Para você pode anotar, é muita coisa, tá? Então se for anotar num post-it, você anota em 20 post-it. Se você quiser, mano, você anota em outro lugar. Eu vou falar mais rápido e depois eu dou espaço, você pausa o vídeo, tá? E aí você copia. Mas eu vou fazer um slide tipo à parte. Por quê? Porque eu vou te contar o que aconteceu em cada uma das guerras. Meu, se você é noiado com conteúdo e, nossa senhora, eu preciso saber de todos os conteúdos, você copia. Mas se você tá de boa, se você não tá encanado em saber cada detalhe de cada guerra púnica, isso daqui é suficiente. Depois eu volto nesse slide e coloco mais uma coisa aqui embaixo. Tudo bem? Entendeu? Ó, slide extra, resumo das guerras púnicas. É um slide extra. Você coloca num post-it, coloca no cantinho, lápis, faz o que você quiser. Eu vou te contar. Ah, eu não quero fazer nada, eu quero prestar atenção. Presta atenção. Galera, a primeira guerra púnica, portanto, ocorre a aliança entre romanos e gregos para combater o avanço cartaginense. Por quê? Porque Cartago quer dominar a região da Sicília, que é o sul da Península Itálica. Gente, Roma ajuda os gregos da Magna Grécia e impede esse ataque. Ao final da Primeira Guerra Púnica, Roma, com a vitória romana, Roma consegue dominar algumas ilhas no Mediterrâneo. São 3 ilhas importantes, deve ter ouvido falar. A ilha da Sicília, passa a ser romana. A ilha de Córcega, que hoje é francesa, né? Se eu não me engano, passa a ser romana. E a ilha de Sardenha passa a ser romana. Portanto, ao final da Primeira Guerra Púnica, Roma já aumenta seus territórios. A louca é a segunda. Nossa, a Segunda Guerra Púnica. Essa história é muito boa, véio. A história mais legal de todas. A Segunda Guerra Púnica. Eu vou te contar, essa história vale, que é muito famosa. Basicamente, todo mundo quando fala de guerras púnicas fala da segunda, tá? Essa é a braba. Gente, o general e o estadista cartaginense, um cara chamado Aníbal, considerado por muitos um dos maiores líderes militares da história da humanidade. Tudo bem? Napoleão Bonaparte já falou, é o preferido dele. Aníbal, para muita gente, um dos maiores estrategistas militares da história da humanidade. Ele fez um negócio impressionante da Segunda Guerra Púnica, que é muito famoso, vou te contar. Cara, o líder, o general de Cartago, o Aníbal, ele tem uma ideia, ele ataca Roma. Portanto, olha só, a Segunda Guerra Púnica é como se fosse contra-ataque, beleza? Mano, o Aníbal, ó que louco, vou te mostrar um mapa, mas só pra eu te explicar. Roma não é uma península que tá no mar Mediterrâneo? Mas em vez dele navegar e atacar Roma pelo sul, que é o que Roma esperava, ele vai atacar Roma pelo norte. Galera, ele passa pelo Estreito de Gibraltar, chega na Península Ibérica e vai atravessando a Europa inteira para invadir Roma pelo norte. Por que essa história é louca? Porque ele foi com um exército gigante. E atacar Roma pelo norte. Entendeu o que eu tô falando? E ele, são 10 anos de campanha militar. O Aníbal fica mais de 10 anos na Península Itálica. Ele quase destrói Roma. É consenso. Tirando, claro, na queda do Império Romano, lá centenas de anos depois, esse foi o momento que Roma chegou mais perto de cair. E todo mundo considera injusto, porque o Aníbal tinha que ter ganhado, porque é muito impressionante. Parte mais impressionante da história. Eles atravessam os Alpes suíços, né? Os Alpes italianos e suíços você precisa atravessar para entrar na Península Itálica. Portanto, eles atravessam os Alpes, neve total. Mano, é uma cordilheira e neve para entrar em Roma. E aí vem a parte mais legal. Dentro do exército de Aníbal estavam 38 elefantes. Mano, imagina que louco um exército de elefante, mano. Imagina o tanto que o elefante bate nas pessoas, mano. Tipo, mano, pensa num anfi, numa sala que tem 100, 200 alunos. Mano, se entra um elefante, ele bate em nós tudo. Então, impressionante. O cara tinha 38 elefantes. Os elefantes atravessaram as montanhas de neve. Tipo, ninguém sabe como, sabe?
é uma exceção, é um negócio maravilhoso do mundo militar. Mano, Aníbal, seu exército gigante, os 38 elefantes atravessaram os Alpes suíços, ficaram mais de 10 anos e chegaram no portão de Roma. Não conseguiram invadir Roma, viu? Mas chegaram muito próximo. Depois que o Aníbal estava muito desgastado, Roma teve uma ideia. Eles atacaram Cartago. Eles, entendeu? Depois de 10 anos de tentativa, Roma mandou navio atacar Cartago. Ah, lembrando outra coisa, viu? As guerras púnicas servem para Roma fazer marinha. Roma não era bom de marinha e é obrigado a desenvolver. Mano, depois da Segunda Guerra Púnica, eles atacam Cartago, tipo, no final da guerra, e aí o Aníbal é obrigado a voltar pra defender, sacou a pegada? Tipo, o Aníbal já tava muito desgastado, Roma atacou a cidade. E como a cidade estava desprotegida, aí o Aníbal volta correndo e não pega muito tempo, mas consegue segurar. Ele é derrotado, certo? E assina um tratado de paz, acaba a Segunda Guerra Púnica. Gente, aí que vem a terceira. A terceira é o golpe de misericórdia. Cartago já estava completamente destruída, só que o Senado romano não aceitou e quis invadir a cidade, tá? Cartago já estava muito enfraquecida. Ó, perceba. Ah, só para te falar, eu até esqueci disso aqui. Depois da Segunda Guerra Púnica, Roma domina a Península Ibérica, que era de domínio de Cartago. Beleza? Bom, aí vem a Terceira Guerra Púnica. Olha só, 3 anos de guerra que destroem tudo de Cartago. Ou, eles usavam a frase, né, delenda est Cartago, que significa, cara, o Cartago tem que ser destruído, o inimigo é Cartago, vamos acabar com Cartago. É uma ideia de, tipo, mano, é o que tem que acontecer. Cartago é invadido e é completamente destruído e passa a ser uma área de domínio romano. Gente, presta atenção, existe uma lenda que fala que depois que Cartago foi destruída, jogaram sal na terra de Cartago para que nunca mais nascesse nada lá. Sal era uma das coisas mais caras do mundo antigo. Isso é muito improvável que isso aconteceu. Mas a galera gosta de contar essa lenda. Mas não aconteceu, não. Tudo bem? Beleza? Bom. Ó, gente, esse era o... Voltando, tá? Esse era o meu resumo. Como eu havia te prometido, tá? Isso daqui é um resumo das guerras púnicas. Ninguém vai te cobrar. Eu acho muito específico. Talvez médio particular. Beleza? Mas legal, né? De você ter, se você quiser, esse resuminho. Ó, tem pra você copiar. Posso? Mas, enfim, coloca a parte se você quiser, beleza? Vou te mostrar algumas fotos e depois eu volto pro meu slide original pra gente seguir o nosso caderno, ok? Ó, chega aí. Cartago, consegue? Ah, esse daqui não aponta. Ó, vou apontar assim, tá? Cartago tá aqui, norte da África. Roma tá aqui, Península Itálica. A Primeira Guerra Púnica ocorre aqui, região da Sicília, Magna Grécia. A Segunda Guerra Púnica, o líder de Cartago, ele atravessa aqui, ó, e ele passa por todo esse processo aqui para atacar Roma pelo norte. Doido, né? No final da Segunda Guerra Púnica, Aníbal é obrigado a voltar para defender Cartago. E a Terceira Guerra Púnica, né? Destruição total. Aníbal, nos seus elefantes, essa é uma imagem muito famosa, tá? Tipo, no Renascimento, no Romantismo, eles adoravam retratar o Aníbal, porque é muito impressionante, né? Aqui, olha só que péssima resolução dessa imagem, mas juro que foi a única que eu achei, desculpa por isso. Mas enfim, dá pra você ver, né? Os elefantes, velho. Olha que louco, imagina, mano, você atacar com elefante. Queria ter um elefante. Doido, né? Doido, né? Bom, voltei pro meu slide. Voltei, era aqui, eu tinha parado aqui, né? Tinha parado aqui. Coloco uma coisa aqui embaixo pra você que não copiou aquele resumo. O fim do conflito representa a vitória romana. O Mare Nostrum. Agora o mar Mediterrâneo não chama mais Mediterrâneo, não chama mais nada. Chama Mare Nostrum, o nosso mar, o mar romano. Beleza? Tudo bem? Gente, continuo falando informação bem importante. Ao final das guerras púnicas, Roma se expande para o Oriente. Beleza? Roma domina o que nós chamamos de reinos helenísticos. Você lembra que eram os reinos helenísticos? Eu vou ficar bravo com você se você não me lembrar que eram os reinos helenísticos. Reinos helenísticos foram os reinos deixados por Alexandre o Grande quando ele morreu. São os reinos que faziam parte do Império Macedônico e foram divididos entre os generais de Alexandre o Grande. Tudo bem? Galera, Roma conquista a Grécia. Roma conquista com muito respeito, viu? Ficou paradoxal, mas é real. Tipo, Roma conquista a Grécia, mas mantém tudo muito intacto. O mundo romano tem muita admiração, muito respeito pela ideia que existe dentro
dentro, cara, de Atenas, a noção de políticos, pensadores, né? Roma bebe muito, Roma pega muito dessa influência grega para ela. Portanto, Roma toma o mundo grego, mas toma com muita cautela, para que tudo permaneça. Roma tem admiração pela Grécia. Beleza? É a cultura greco-romana. Ou toma o norte da África. As últimas conquistas serão no Oriente Médio, tá? No Oriente Médio, eles chamam de província cada divisão. Então tem a região da Ásia Menor, lembra dela? Tem a região da Crimeia, a província de Judéia, né? A região da Palestina. E por fim, a última de todas as conquistas da República é o Egito. Beleza? Ah, tem uma muito importante que é quase no fim também, que é a Gália. A Gália é a França, basicamente, né? Essa região gigante aqui, que foi conquistada por Júlio César. E depois Otávio conquista o Egito. Ó, depois, no Império, Roma cresce um pouco mais, beleza? Mas logo depois é invadida. Então, aumenta para além disso, isso é o máximo republicano, mas é durante a República que é o bravo mesmo, tá? O brabo, o louco. Gente, vamos lá. Efeitos do expansionismo, última parte da minha aula. Tô com 35 minutos de aula, é isso? Não sei, é difícil porque depois eu corto, então eu não sei exatamente, mas acho que é mais ou menos isso, um pouco menos, né, imagino. Cara, agora é muito louco. Agora é o mais louco de tudo. Gente, mano, olha a caração. Você consegue ver a caração? Eu tô gravando esse vídeo 5h15 da manhã. Tô acordando, mano, de madrugada, tô ficando à madrugada, já troquei já. Eu sou assim, tipo, eu funciono muito mais à noite que de dia. Doido, né? Então tô te gravando aqui meu vídeo de Roma 2. E o anterior eu gravei hoje, tá? Eu gravei os dois seguidos. O Roma 1 e o Roma 2. Tô gravando aqui de madrugada pra vocês. Legal, né? Tá sendo minha vida de quarentena por conta de coronga. Doido, né, mano? E aí tamo aí, né? Fazer o quê? Deixa eu te contar, continuando. Chego na parte mais importante da minha aula. Por quê? Lembra que eu te falei que o vídeo de hoje era bem difícil? Que é o que eu vou te explicar agora. É muito difícil. O vídeo que vem, que é o Roma 3, é mais difícil ainda. E hoje, ó, o que eu vou te explicar aqui é a ponte para a aula que vem. É a última coisa, tá? Esse é o último subtítulo. Só que você precisa muito entender o que eu vou te contar agora. Porque, ou se você entender essa parte desse vídeo, você vai entender muito do que vai acontecer em Roma. Gente, no vídeo que vem, eu vou acabar com a República e criar o Império Romano. Que é a parte mais difícil, a parte mais complicada, de triunvirar, ditadura... Então, é agora que eu vou te explicar como é que, de onde que isso veio e como é que isso funciona. Essa é a parte mais importante. Então, nossa, mano, presta muita atenção a partir de agora. Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos lá. Comecei a minha explicação. Eu gosto muito do que eu vou falar. Eu sou apaixonado por esse assunto. É minha parte preferida de Roma. Quando o pau come mesmo, quando desgraça tudo, eu acho muito louco. É a parte que os historiadores mais estudam, a parte mais louca de Roma, só que é mais difícil. Então presta atenção, é o final da República. Gente, Roma fez guerra e dominou todo o entorno do Mar Mediterrâneo. Começou com as guerras púnicas, tomou Cartago, as ilhas, a Península Ibérica. Depois dominou todos os reinos helenísticos, lembra? A Grécia, o Oriente Médio, a Ásia Menor, Egito, blá 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 blá. Se Roma dominou vários lugares, qual que é a principal consequência disso? Roma tem novos lugares. A principal consequência é o aumento territorial. Concorda comigo? Óbvio. Se Roma conquistou tudo, é o aumento territorial. Olha pra mim que agora é muito incrível o que eu vou te falar. Roma conquistou novas terras. Conta pra mim, o exército é de quem? O exército é do Estado. Gente, portanto, se o exército que é do Estado conquistou novas terras, essas terras pertencem a quem? Estado. Concorda comigo? Essas terras são chamadas de ager públicos. São terras públicas. Gente, se Roma é uma república, a terra conquistada é uma terra pública. Para que serve uma terra pública? Serve para o bem público. Sendo assim, todo mundo que é cidadão, que é habitante de Roma, deveria se beneficiar dessa terra. Concorda comigo? Claro, né? Porque república é público. Dois grupos principalmente deveriam... dica. Eu vou começar a falar um monte de coisa antes de colocar para copiar. Se você quiser ir anotando, se você quiser colocando, raciocinando, depois você volta esse vídeo, que eu vou começar a te jogar muita informação agora. Olha que louco o que eu vou te falar. Vem cá. Dois grupos deveriam se beneficiar com essas terras, que são os grupos que mais precisam.
Quer dizer, um que mais merece, talvez, e outro que mais precisa. O grupo que mais precisa é a plebe, pobre e miserável. A plebe, em muitos casos, tem fome. Então, a terra pública deveria ser utilizada para a produção de alimentos públicos, né? Se é uma terra do Estado, todo mundo deveria ter benefício sobre ela. Tudo bem? Segundo grupo que deveria ter muito benefício. Gente, deixa eu explicar um negócio agora. O soldado romano. Por quê? Porque o soldado romano, ele tem sempre, pelo menos por enquanto, tá? Daqui a pouco não, aula que vem não. Vou te contar na aula que vem, mas agora sim. O soldado romano, ele muitas vezes vem de uma aristocracia. Ele seria um pequeno ou um médio patrício, digamos assim. O início da história do exército romano é o que a gente chama de cidadão-soldado. Eu já usei esse nome em Esparta, lembra? É um cara que ele tem a cidadania, ele vem de uma aristocracia e ele também faz parte do exército. Tudo bem? Qual que é o lance? Gente, esse cidadão-soldado, esse cara que é do exército de Roma, geralmente ele é um pequeno proprietário. Ele é patrício, tudo bem, ele tem essa característica, mas ele é um pequeno proprietário. Ok? Qual que é o lance? A ideia é, se o exército conquistou aquela parte, que os soldados possam ter acesso àquela terra. Não é um nem outro que acontece. Tanto o exército quanto a plebe se ferra muito nessa história. Gente, olha pra mim, essas terras geralmente elas eram transferidas para particulares. Elas eram arrendadas. Quem conseguia ter acesso? A nobreza senatorial. Olha pra mim, lembra da nobreza senatorial? A elite da elite da elite dos patrícios? Eles tiveram acesso a essa terra. Você vai olhar pra mim e falar, Gui, mas eles eram latifundiários. Agora eles são gigantescos latifundiários. A nobreza senatorial, os gigantescos patrícios, tomarão posse dessa terra pública. Beleza? Portanto, o ager publicus, a terra pública, que são as novas terras de Roma conquistadas, cara, vai rolar uma concentração fundiária nas mãos da nobreza senatorial. Fez sentido ou não? Tudo bem? Você vai falar errado. É errado, eu concordo, mas entende o que eu tô falando? É assim que acontece. É triste, né? Porque a teoria de uma república prevê uma coisa e a prática de uma república é totalmente diferente. Entende o que eu tô te falando? Isso é super sério, super sério. Galera, chega aí. Essa nobreza senatorial, ela se transforma, já era, mas ela se transformará agora em absurdos, em gigantescos, em assustadoramente grandes latifundiários. A gente vai ter formação de enormes latifúndios. Gente, é muito comum quando você pega a fonte dessa época, relato, um senador falando assim, eu saio da Península Ibérica e vou para a Península Itálica e continuo nas minhas terras. Eu saio daqui e vou para cá e continuo nas minhas terras. A maioria dos latifúndios romanos eram maiores que os países da Europa hoje. Então é muito grande. É muito grande. Gente, e o que isso aumenta? Desigualdade social. Concorda comigo? Isso aumenta muito a desigualdade social. Por que isso aumenta muito a desigualdade social? Porque a plebe que precisa ter acesso à comida, que deveria ter uma vantagem com essa conquista, não tem nada. O soldado, que é um pequeno proprietário, ele também não vai ter nada. Portanto, a classe milionária fica mais, a classe aristocrática poderosa fica mais poderosa ainda, e isso aumenta a desigualdade. Concorda comigo? Beleza? Aqui vem a parte mais louca. Tá aqui pra você copiar, que eu vou tomar frente aqui, que eu vou te contar do negócio muito, mas muito, absurdamente muito importante agora. Posso? Vou entrar aqui na frente, tá? Olha pra mim. Vai rolar, por parte dessa nobreza senatorial ultra latifundiária, uma espécie de, quero ver se tá bom agora, uma espécie de dumping. Lembra desse nome? Lembra desse termo? Lembra do que significa isso? Gente, um dumping é quando eu abaixo meus preços para quebrar a concorrência e depois elevo. Gente, isso é um termo moderno, tá? Do mundo contemporâneo. Eu tô usando uma metáfora, uma comparaçãozinha aqui, mas é uma espécie disso, é o termo que a gente gosta de usar mesmo. Olha pra mim, a nobreza senatorial que produz, vai produzir desde trigo, oliveiras e vai também, a pecuária também vai aparecer muito. Mano, ela vai quebrar pequenos e médios produtores. Faz sentido ou não? Portanto, se tinha alguma plebe que tinha um pedacinho de terra que fosse, quebrou. Lembra do exército, do soldado? Os soldados estão completamente sem terras. Médios proprietários, completamente sem terras. Por quê? Porque eles quebraram. Os preços baixos dos grandes latifundiários
quebraram os outros. E aí, quando quebrou todo mundo, eles subiram o preço. Ou seja, a população pobre vai continuar sem acesso à comida e pequenos e médios proprietários não existem. Portanto, a galera que pelo menos tinha um pouquinho já não tem nada, certo? E a oferta de comida é muito cara. Isso é o cúmulo da desigualdade social. Entende o que eu tô te falando? Roma passa a ter basicamente miseráveis e milionários. Entendeu? Ou não entendeu? Isso é muito importante que eu acabei de falar. Fez sentido? Fez sentido? Tudo bem? Já tô com 40 minutos de aula já. Tô falando, tô nem aí, tô falando. Você me entendeu ou não? Fez sentido? Raciocinou o que eu te contei? Isso é absurdamente importante. E aí gera um problema. Conta pra mim, quem que tá revoltado com a nobreza senatorial? Todo mundo? Concorda comigo? O exército, a classe militar romana odeia o Senado. A plebe, então, Nossa Senhora. Lembra que eu te contei que a plebe ela vai conseguir cidadania, que foi o começo da minha aula, mas a situação dela não melhora? Ela é cidadã? É. Doido, né? Continuo falando. Olha aqui, continuo, tá? Continuo no expansionismo. Tava lá, vou trocar. Com a expansão das guerras entra uma característica extremamente importante e extremamente tradicional, né, quando a gente fala de Roma. Roma provavelmente é uma das maiores sociedades escravistas da história da humanidade. E essa escravidão veio através de guerra. Repito, Roma é provavelmente uma das sociedades mais escravistas da história da humanidade. Escravidão clássica do mundo antigo. Beleza? E essa escravidão vem de guerra. Portanto, quanto mais guerra Roma faz, mais escravo tem. Pergunta. Roma tem mais escravo então? Mais oferta de escravo? Na República ou no Império? Na República, porque é na República que Roma cresce. Lembra disso? No Império faz menos guerra. No Império já é grande. Então, o auge da expansão é o auge do escravismo. Concordou? Portanto, Roma vai se lotar de escravos. Esses escravos trabalharão no meio rural. Certo? Porque eles serão a mão de... Gente, tem escravo na cidade também, tem escravo em tudo quanto é lugar. Mas majoritariamente no meio rural, porque eles trabalham nos latifúndios. Olha que maço que eu vou te falar agora. Você vai perguntar pra mim, Gui, a plebe vai trabalhar no campo? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque se tem escravo, o latifundiário, ele prefere o escravo. É mais rentável pra ele, escravidão é um negócio. Portanto, olha pra mim. A expansão romana militar é responsável pelo êxodo rural da plebe. Porque a plebe que tá no campo é obrigada a tentar uma vida, a tentar a sua sobrevivência na cidade. Você me entendeu ou não? As gigantescas terras romanas vão empregar mão de obra escravo. Portanto, toda a plebe que estava no meio rural vai para a cidade. A expansão militar romana gera o êxodo rural da plebe. Não esquece disso. Em hipótese alguma. Beleza? Outro caso. Gente, essa plebe urbana, uma pequena parte enriqueceu. Nasce a classe equestre, né, que a gente chama de os cavaleiros ou os homens novos. Ou é uma minoria, mas a partir de agora existe plebeu rico, tá? Uma minoria da plebe enriquecida através do comércio. Então, repito, é uma minoria, mas vai existir plebeu muito rico. Tipo, o cara que tem origem plebeia, mas Roma não tinha muito comércio, não tinha muita rede comercial, então enriqueceu. E eu vou, a partir de agora, te falar de uma galera que é plebeu e rica. Então saiba que são os homens novos de Roma. Tudo bem até aqui? E por fim, e essa informação é muito importante, olha o que eu escrevi, e eu vou te contar. Última informação, tô acabando minha aula, e tá ficando muito louca. Nossa, agora eu vou te contar de um bagulho muito louco. Meu Deus do céu, o tanto que é louco, o que eu vou te contar agora. Vem cá, vem cá. Eu volto pra você copiar depois, ó, pausa, ó. Voltei. Olha pra mim, 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 eu vou embora. Vai acabar meu vídeo, mas você olha muito pra mim agora. Porque é o mais louco que tem. Eu adoro essa parte, velho. É só desgraceira, a galera se matando tudo, mas eu gosto dessa parte, muito. Ó. Seguinte. O exército romano ele é muito descentralizado. Cada general cuida das suas coisas, dos seus soldados, das suas legiões. Lembra que eu te contei que a expansão romana tirou as terras do soldado, curiosamente, porque os soldados não conseguiam ter acesso. E quando tinha era muito pouco, tá? Os soldados ganhavam um pedaço de terra muito pequeno, frente aos gigantescos latifúndios da nobreza senatorial. O que vai acontecer? Quem
quem começou a cuidar desse soldado, quem começou a garantir os direitos desse soldado e quem começou a dar vantagens e uma condição de vida para esses soldados foi o general de cada exército. Lembrando, são muitos generais, são muitos exércitos, tá? O general do exército passou a ter, olha para mim agora, o general do exército passou a ter uma completa fidelidade sobre os seus soldados. Entendeu? Porque o soldado, ele odeia o Senado romano, ele odeia os patrícios. Portanto, o soldado passa a ser fiel ao seu general. Porque é o general que paga, é o general que cuida, é o general que luta, portanto, ele é fiel ao general. Foi ou não foi? Isso fez com que, olha pra mim agora, com que os generais ganhassem muito poder dentro de Roma. Os generais controlavam exércitos próprios, praticamente. Meu, pra você ter noção, começou a ter guerra de general contra general. O que é isso? Guerra civil, entendeu? O general do exército romano brigava com o general do outro exército romano. São as guerras mais loucas de Roma, inclusive. Que aula que vem? Olha pra mim, olha pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Esses generais extremamente poderosos, extremamente revoltados com o Senado, vão começar a objetivar poder político. Entende o que eu tô te falando? Faz sentido, né? Tipo, o general, ele tá tão poderoso, ele tá tão grande, e ele tem um exército dele, ele domina a força, ele bate em quem ele quiser. Esses generais começam a ter vontade de entrar pra política. Totalmente contra o Senado, certo? O Senado odeia esses caras, o Senado odeia os generais. Mas os generais querem, e azar. Olha pra mim. O que vai começar a acontecer? Generais em guerra civil, em loucura, brigando entre generais, brigando contra exércitos de mercenário do Senado, começa a brigar todo mundo por questão de poder político. E aí eu te faço uma pergunta boa, aula passada. Olha pra mim. Qual é o cargo político que os generais desejam? Espero que você tenha me respondido. Vou torcer. Os generais desejam o consulado, desejam ser cônsul. Por dois motivos. Primeiro, é o cargo mais importante de todos dentro de Roma. Certo? Porque é o poder executivo. Mas tem um motivo mais importante ainda. O cargo de cônsul é o único que permite uma única coisa. Permite cancelar todos os outros poderes e o cônsul assume o poder de forma pessoal e autoritária. Como é que chama isso mesmo? O sonho dos grandes generais romanos passam a se tornar um grande ditador. Entendeu o que eu falei? Porque se um general virar o ditador, ele acaba com o poder de todo mundo. Gente, esses generais, eles querem se tornar reis, eles querem se tornar imperadores. Não são? Eles serão ditadores, mas eu tô caminhando pra isso. Entende o que eu tô te falando? Tá fazendo sentido na sua cabeça a ideia que a gente tá conversando? Olha aqui, olha que louco eu vou te falar. Os generais, eles vão buscar tomar o poder dentro, certo? Dentro do consulado, para se tornarem ditadores de Roma. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, general, ele faz guerra, ele é autoritário. Então, ele deseja ser um ditador. Então, nós teremos plebe fazendo revolta. Outra coisa que eu não te contei, mas é motivo da aula que vem, tá? É assunto da aula que vem. E muito importante, os escravos, né? Tem muito escravo, tem escravo que vai se revoltar, vai ter revolta de escravo. Seja ele urbano, rural, gladiador, que é a mais louca que eu vou te contar na aula que vem. Então assim, escravo começa a fazer revolta, porque tem muito escravo. É uma processo de consciência de classe. A plebe, mano, exigindo direitos. A plebe, mano, exigindo... Olha pra mim. No começo desse vídeo eu te contei que a plebe conseguiu cidadania. Adiantou? Não, porque ela passa fome. A plebe vai começar a exigir terra. E nasce uma das discussões mais famosas, importantes e significativas da história. A plebe começa a exigir um negócio, já deve ter ouvido falar, chamado reforma agrária. E enquanto isso, os generais estão se matando entre eles e tentando tomar o poder do Senado para se tornarem ditadores. Entendeu a loucura? Gente, dá uma olhada aqui. Revoltas da plebe. Principalmente reforma agrária, necessidade de terra e de comida. Revoltas de escravo. Mano, muitos escravos metendo louco, quebrando tudo. E revolta dos generais que querem tomar o poder, que brigam entre eles, que têm controle total do exército. A república entra em crise. Olha pra cá. Consegue perceber? Consegue perceber? É assim que eu termino minha aula. Olha pra mim. Olha pra mim. A plebe metendo louco, questão agrária. Escravo metendo louco, revolta de escravos. E generais tentando tomar o poder, fazendo guerra civil, tentando matar o Senado inteiro. Roma vira uma loucura. Vira uma desgraceira.
É tudo junto ao mesmo tempo. Esse período que nós chamamos de crise da República. Na aula que vem eu acabo com a República em cima desse cenário de loucura e eu formo um negócio extremamente poderoso chamado Império Romano. Beleza? Termino por aqui, a gente conversa na aula que vem. Louco, né? Espero que você tenha entendido, porque eu sou muito apaixonado por esse assunto. E vai digerindo tudo. Eu sei que foi muita informação, porque o bagulho é louco mesmo. Aula que vem, Roma 3, a gente termina a República e começa o Império Romano. Obrigado por me acompanharem, viu? Você foi muito guerreiro. Aula muito difícil, eu agradeço do fundo do meu coração. Beijo. Obrigado. Valeu.